Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Presidentes e cumprimentar o Sr. Ministro e demais membros do Governo. E queria começar por lhe agradecer as felicitações que dirige ao nosso partido. De facto, até tinha pensado dizê-lo no início, mas o Sr. Presidente teve essa cortesia, queria lhe agradecer isso mesmo. E então, Sr. Ministro da Administração Interna, relativamente à sua intervenção, relativamente àqueles que são os objetivos estratégicos que constam do Orçamento de Estado, queria começar por lhe dizer, o que não pode deixar de ser dito, que se dá aqui a circunstância especial de estarmos a apreciar um Orçamento de Estado com o início de funções do Governo. E isto não é habitual e também deve, na nossa perspectiva, conduzir a uma diferente abordagem, porque os senhores estão a iniciar funções e, portanto, estão mais com propósitos em cima da mesa do que com matéria para fiscalização. Em todo o caso, não podemos deixar de dizer que a responsabilidade deste Governo, deste Ministério, é sequencial àquela que tem sido a responsabilidade do partido que está no poder nos últimos anos e, portanto, muito embora se tratasse de um outro titular da pasta, não pode deixar de ser questionado ao Sr. Ministro as questões relacionadas com esta pasta, incluindo com decisões tomadas pelo anterior Ministro da Administração Interna. Dito isto, Sr. Ministro, queria ir direto ao assunto que, em nossa opinião, é central na intervenção do Sr. Ministro, que é o desafio para o conceito estratégico de segurança interna. Queria dizer, não podemos deixar de o dizer, porque por uma questão de justiça e também porque, efetivamente, as coisas que se dizem têm que ter a sua sequência, que o Partido Social Democrata, e designadamente nos últimos 2 anos, tem batalhado, tem combatido, tem o mais possível apelado ao anterior titular da pasta para que esta é uma área de soberania, para que esta é uma área que deve ter um tratamento análogo ou similar à que existe na área da defesa, o que traz também particulares responsabilidades para os titulares da pasta e também, devo dizê-lo, para os partidos da oposição. E por isso não podemos deixar de manifestar a nossa concordância com aquilo, até porque somos interpelados nesse mesmo sentido, a nossa concordância com que nesta área, para ser efetivamente uma área de soberania e não apenas em termos semânticos, se possa implementar algo análogo ao que sucede na Comissão de Defesa e na área de Defesa Nacional, que é o conceito estratégico da segurança interna, até porque a definição de prioridades do Estado nesta matéria, a visão de conjunto na estratégia, a abordagem conceitual e, sobretudo, a dimensão da transnacionalidade criminal, que agora se refere como multidimensionalidade, ou seja, no fundo, os diferentes fenómenos criminais são não apenas iguais de país para país, ou muito idênticos, como também ultrapassam as fronteiras das áreas da defesa para as áreas de segurança interna. Portanto, esta miscigenação é cada vez mais evidente e nós temos que nos adaptar a esta realidade, e a adaptação a esta realidade é procurarmos andar à frente dos tempos e não atrás dos tempos. O Governo, o Partido Socialista, vem agora com algum tempo de atraso agarrar este conceito e nós não podemos, naturalmente, deixar de manifestar a nossa concordância e a nossa disponibilidade do Partido Social Democrata para podermos, naquilo que nos compete, fazer parte da construção desta nova arquitetura da relação institucional no âmbito da segurança interna. Sobre esta área e já especificando sobre o conceito estratégico de segurança interna, Sr. Ministro, há uma área concreta que pode já tornar prático o conceito estratégico no terreno. E qual é esta área? É aquilo que temos dito à exaustão, a interoperabilidade entre as diferentes forças e serviços de segurança e a intercomunicabilidade entre as diferentes forças e serviços de segurança. Dito de uma forma mais prosaica, não termos diferentes forças e serviços de segurança a trabalhar cada uma para si e voltada para dentro, mas sim a poderem não apenas comunicar entre si, como sobretudo articular a operação no terreno. E isto, Sr. Ministro, é o que está na Lei de Segurança Interna desde o ano de 2008. E isto é aquilo que, desde 2008, não tem sido cumprido. Está no papel, não passa para o terreno. Não precisamos de nenhuma alteração legal, não precisamos de nenhum ajustamento legal, precisamos apenas que se cumpra. E para isto, perguntar-lhe, Sr. Ministro, por que razão é que o único projeto piloto que existia
e que estava no Orçamento de Estado pretérito, que é um projeto piloto de partilha de recursos, que estava na guarda e que vinha no Orçamento de Estado anterior e que agora não consta neste Orçamento de Estado. E que é, em nossa opinião, um mau sinal, porque um exemplo concreto, ainda que piloto, não está agora neste Orçamento. E queria perguntar ao Sr. Ministro por que razão ele não se encontra previsto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faça favor a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, antes do mais, agradecer as suas palavras e sublinhar o que de mais relevante considerei nas mesmas e saudando também a bancada social-democrata e felicitando e dando os parabéns ao Partido Social-Democrata pelo seu aniversário e formulando votos para que continue a ser um importante esteio da democracia e das instituições do Estado de Direito português, para as quais muito contribuiu desde os primórdios da transição e da consolidação democrática. Concordo com o Sr. Deputado quando afirma que, efetivamente, esta é uma das áreas em que deve presidir um núcleo de constantes e de linhas de força, tal como ocorre com a Defesa Nacional, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com outras funções e áreas de soberania. É por isso mesmo que entendemos que haver um entendimento entre as forças políticas neste Parlamento sobre a constituição de um núcleo que se autonomize e que estabilize e que possa ser objeto de revisão regular, como ocorre com o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, é uma prioridade do país, porquanto hoje as ameaças e os riscos exigem, efetivamente, desde logo uma solidez tão grande quanto possível na determinação do objeto de trabalho das forças e dos serviços de segurança, tendo em vista depois aumentar níveis de cooperação e de coordenação, visando maior eficácia na prevenção e maior eficácia na resposta, garantindo níveis mais adequados e mais pertinentes na resposta das forças e do Serviço de Segurança. Portanto, estamos de acordo, Sr. Deputado, quanto à importância de sublinhar aquilo que na administração interna deve presidir ao diálogo interinstitucional. Quanto às questões já de conteúdo que aqui colocou, efetivamente, como diz, desde 2008 que esta matéria tem sido objeto de uma abordagem mais sistemática. Essa é a prova de que também não chegamos agora com o tema aqui, ou seja, não foi há 2 anos atrás, nem foi agora, efetivamente e concretamente, como disse, desde 82, 83, depois 87, depois em função também das transformações resultantes da globalização tecnológica, da inovação, o que se traduziu também na própria mobilidade nos transportes internacionais, trouxeram também consigo riscos e ameaças que têm natureza diversa, e foi por isso que na altura, em 2006, foi pedido na altura ao Instituto Português de Relações Internacionais um trabalho que veio a sistematizar já nessa altura uma abordagem sistémica em articulação com a abordagem que estava a ser feita no quadro europeu e com a abordagem da própria revisão do conceito estratégico de segurança nacional, quer no quadro da cooperação transatlântica, quer no quadro da cooperação com a União Europeia. Dito isto, já na altura, e como referiu, estava identificada a necessidade de uma maior coordenação entre as forças e os serviços de segurança e também uma maior articulação com aqueles que são sistemas já ou subsistemas de cooperação europeia. Essa coordenação e essa cooperação, como se sabe, é já uma prática consolidada entre as forças e serviços de segurança portugueses com as forças e serviços de segurança europeus e também tem uma dimensão de cooperação transatlântica, como disse, e até outras expressões dessa cooperação noutras áreas do globo, mas estamos também de acordo de que a necessidade de precisamente autonomizar o objeto relativo às ameaças e aos riscos, a necessidade de dar níveis mais elevados no que tem que ver à supervisão desse objeto que é dinâmico e que está em permanente transformação. Nunca esqueçamos que a segurança é sempre um equilíbrio muito precário no que diz respeito à ordem
e às liberdades e às garantias fundamentais. E, portanto, exige uma atenção permanente e uma cultura preventiva exaustiva, sistemática, constante. Daí que, como disse, a coordenação é muito importante. Essa é a razão pela qual, precisamente, trazemos esta proposta ao Parlamento para, digamos, iniciarmos um diálogo que se deve promover, que se deve alargar à sociedade civil, a responsáveis anteriores nesta área da administração interna e a responsáveis anteriores noutras áreas que são áreas de cooperação, nomeadamente com a Defesa Nacional e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e é, portanto, um esforço que deve continuar. Quanto aos serviços partilhados, queria responder ao Sr. Deputado com 3 afirmações. Uma, digamos, informação e 3 afirmações. A informação é de que o trabalho que foi pedido, julgo que em 2017 para 2018, e que se toma a decisão de pedir à OCDE uma avaliação dos termos em que poderíamos ter ganhos de eficiência com serviços partilhados nas forças e do Serviço de Segurança, está concluído, foi apresentado e apresenta propostas no sentido de conseguirmos implementar uma prática que está a ser desenvolvida desde janeiro de 2022 e que é uma prática que permite a partilha de serviços em 3 domínios. E, como digo, é uma prática que já está em curso, estamos, no fundo, a implementar as recomendações do relatório elaborado pela OCDE e que tem, então, 3 domínios de práticas partilhadas que se traduzirá, temos nós a expectativa, em maior eficiência na administração de recursos e libertando recursos para outras necessidades funcionais. Estamos a falar da partilha de recursos na contratação pública e na aquisição de serviços. Estamos a falar da partilha de recursos em termos de informações e tecnológicos e também do ponto de vista do processamento de salários. São os 3 domínios que estão identificados e que desde janeiro de 2022 está já em curso a aplicação de algumas das recomendações que foram apresentadas por parte da OCDE no seguimento de uma avaliação que foi feita e que também foi determinada pelo meu antecessor, Dr. Eduardo Cabrita, a quem também deixo ficar naturalmente uma palavra de reconhecimento pelo trabalho, de dedicação, de entrega e de previsão em muito daquilo que está a ser executado e que tem também expressão nesta proposta do Orçamento de Estado 2022. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado André Coelho. Faço ao Sr. Deputado, chama a atenção que o Governo tem 1 minuto e 57 segundos, pelo que provavelmente as perguntas deveriam ser formuladas de modo a que o Sr. Ministro ainda possa ter tempo para responder. Faça o Sr. Vamos tentar ajustar. Não é? Tráfico de seres humanos, Sr. Ministro. Recentemente, a detenção de um dos homens mais procurados da Inglaterra ocorreu em Portugal e foi o CEF, no Porto, que foi responsável por essa detenção e usando para o efeito a sua expertise na análise designadamente de passaportes para poder fazer uma detenção de um dos homens mais procurados de Inglaterra. E nesta área ainda, que é mais uma manifestação clara do perigo em que incorre o sistema de segurança interno com a alteração que os senhores querem fazer e que eu já disse aqui ao Sr. Primeiro-Ministro que no orçamento anterior vinha referido reestruturação do CEF no novo extinção e agora o Sr. Ministro volta a pôr reestruturação. Enfim, vocês vão variando de semântica consoante os tempos, mas o que importa é que temos um relatório, o TIP Report, é um dos relatórios mais relevantes ao nível do tráfico de seres humanos, o Trafficking in Persons, e Portugal é claramente desgraduado neste relatório, o que significa que estamos a perder posição e a perder eficácia. E queria saber, Sr. Ministro, o que pensa fazer acerca disto, porque nós não podemos, contrariamente àquilo que dizem as palavras, continuar a perder posições no tráfico de seres humanos. Particularmente quando deixamos de ter a unidade antitráfico de seres humanos do CEF, uma unidade altamente especializada nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor. Sim, convém clarificar, Sr. Deputado, que essa competência, essa responsabilidade transitará para a Polícia Judiciária, porque faz, aliás, parte do núcleo da criminalidade denominada de complexa e que, por isso mesmo, está confiada à Polícia Judiciária. Permita-me, a propósito deste tema, porque é um tema do dia de hoje e que importa clarificar, aproveitando a sua pergunta, a questão do tráfico de ser humano e se eventualmente haveria casos de menores que, vindos da Ucrânia, como refugiados, pudessem ser objeto de tráfico. A informação que nos foi reportada ainda hoje de manhã pela Direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é que não há registro
de casos de menores que tenham sido objeto dessas práticas. Queria também clarificar, aproveitando a sua questão, Sr. Deputado, que dos menores, porque é o tema mais sensível de todos os temas, este é de facto muito sensível e tem que ver com a matéria que levantou, do tráfico de seres humanos. Nós temos cerca de 12.500 crianças, adolescentes e jovens que vieram para o nosso país. Desses temos identificados 500 não acompanhados. Quando falo de não acompanhados, estou a referir não acompanhados por pai e mãe, porque é isso que o Estatuto estabelece, mas que estão acompanhados por outros familiares. Queria referir que, nesses casos, o Ministério Público está a avaliar e a validar a tutela desses menores, no fundo certificando essa relação familiar para efeitos de promoção da tutela desses menores, e há, de acordo com informações que me foram disponibilizadas pela Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, 15 que estão identificados como menores que foram colocados nos circuitos de transporte sem virem acompanhados sequer pelos seus familiares. Quanto a esses 15 menores, há um trabalho que está a ser desenvolvido também pela CPCJ, pelo Ministério da Justiça, em articulação com a Segurança Social e também com a Misericórdia de Lisboa, tendo em vista a encontrar famílias de acolhimento que garantam a proteção dos direitos fundamentais, muito particularmente destes que merecem uma atenção tão especial da sociedade portuguesa. Obrigado, Sr. Ministro. O Governo já não tem tempo, mas o Grupo Parlamentar do PSD tem, e antevejo que o Sr. Ministro, na segunda ronda, terá tempo para abordar questões que eventualmente não fiquem por responder na primeira. No uso da palavra continua o Sr. Deputado André Coelho Lima. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, enfim, estas perguntas visavam ter resposta imediata, mas o Sr. Ministro responderá as duas que ainda tenho para fazer. Antes das perguntas, e no âmbito da gestão do tempo que ainda temos, não posso deixar de dizer que o Sr. Ministro, até ao momento, não respondeu nem à primeira pergunta que eu fiz quanto ao fim do projeto piloto de partilha de recursos, nem à segunda pergunta, que é, em concreto, na área de tráfico de seres humanos, o que é que o Governo tem previsto para que nós não continuemos a ser desgraduados nos relatórios internacionais. Mas tenho que lhe dar uma informação, se me permitir, Sr. Ministro, que é que a divisão, e aliás o Sr. Ministro disse isto na intervenção inicial, funções administrativas, policiais e criminais, a expressão é sua, esta divisão não vai existir, ela já existe, ela decorre da lei e é funcional. A Polícia Judiciária, já hoje, é quem faz a investigação criminal, nunca foi o CEF. Por isso é que o CEF tinha a unidade antitráfico de seres humanos, que consegue carregar para a Polícia Judiciária a quem compete a investigação nesta área e não ao CEF. O que é o auxiliar essencial para aquele órgão de polícia criminal no terreno. O CEF é assim, ou seja, não é a mesma coisa, são coisas diferentes, se me permite. As duas perguntas que tinha e que as farei na mesma são, em primeiro lugar, relativamente à atratividade das carreiras nas forças e serviços de segurança. E relativamente a isso, a preocupação do PSD é com a própria dignificação do estatuto de agente de autoridade. E aquilo que temos, mais do que as palavras que constam no orçamento, é um concurso, pela primeira vez na história da Polícia de Segurança Pública, pela primeira vez na história, não teve candidatos a todos os lugares disponíveis. O que é, em 1000 lugares, não chegaram a 800 os candidatos. O que é a primeira demonstração de que aquilo que o Estado está a oferecer aos candidatos à Polícia de Segurança Pública é manifestamente insuficiente, não apenas para aquela que é a dignidade e o estatuto que deve ter um agente de autoridade, como sobretudo para as condições de vida básicas que os mesmos devem ter. E por último, Sr. Ministro, e termino, relativamente a mais uma demonstração de como funciona este Governo. É palavras, muitas, atos, poucos ou nenhuns. As infraestruturas críticas, que estão desde 2015 como um compromisso inscrito, que deve ter sequência, ou seja, a identificação e o planeamento daquelas que são as infraestruturas críticas do Estado e do país, não está feito até o dia de hoje. E queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, com prazos, até quando é que a catalogação das infraestruturas críticas do Estado vai estar feita para segurança de todos nós? Muito obrigado. Muito obrigado.